Já parou para pensar que existe um código secreto, um alfabeto com só 4 letrinhas que escreve a história de todo ser vivo no nosso planeta? De uma bactéria minúscula até uma baleia azul gigante. Esse código, ele está dentro de cada uma das nossas células, ditando tudo o que a gente é. Então, vamos juntos decifrar esse projeto da vida. Então, que projeto é esse, afinal? Qual é a molécula que guarda todas as instruções para construir e fazer funcionar essa coisa tão complexa que é a vida? A resposta, olha só, está toda aqui nessa estrutura que todo mundo conhece. A dupla hélice do DNA, o ácido desoxirribonucleico. É aqui que toda a nossa informação genética fica armazenada. Ok, para a gente entender como esse projeto funciona, primeiro a gente precisa dar uma olhada em como a sua estrutura foi descoberta. E olha, essa foi uma das maiores sagas da ciência moderna, viu? A jornada para decifrar esse código foi bem longa. Lá no final do século XIX, os cientistas viram os cromossomos. Mas, sabe, eles não faziam ideia do que eram feitos. Décadas depois, em 1944, a peça-chave apareceu. Ficou provado que o DNA era o verdadeiro portador da herança. Mas o grande momento, a revelação da sua forma, só veio em 53, quando aquela belíssima estrutura de dupla hélice foi finalmente desvendada. Agora vamos dar um zoom nessa estrutura magnífica. Para entender o todo, a gente tem que começar pelas pecinhas fundamentais, os seus blocos de construção. E essa pecinha fundamental se chama nucleótido. O DNA é basicamente um polímero, ou seja, uma corrente bem longa feita da repetição de milhões e milhões dessas unidades. Cada nucleótido é, na verdade, um conjuntinho de 3 partes. Pensa nele como um trem. O grupo fosfato e o açúcar formam o esqueleto, a estrutura de suporte da molécula. Mas é a terceira parte, a base nitrogenada, que é a estrela do show. É ela que carrega a informação. E é exatamente aqui que o tal código aparece. Existem 4 tipos diferentes de bases nitrogenadas no DNA: adenina, guanina, citosina e timina. Elas são representadas pelas letras A, G, C e T. Esse é o alfabeto de 4 letras que escreve o livro da vida. Só que essas letras não se juntam de qualquer jeito, não é? Como qualquer linguagem que se preze, elas seguem regras bem específicas, bem previsíveis, que dão estabilidade e função para a molécula toda. A primeira regra, e a mais fundamental de todas, é a da complementaridade. Pensa nisso como peças de um quebra-cabeça. Cada base tem um par específico e só um, com o qual ela se encaixa perfeitamente do outro lado da hélice. As regras de pareamento são super simples, olha só. A adenina se liga sempre com a timina e a guanina se liga sempre com a citosina. A beleza desse sistema é que ele sempre combina uma base grande com uma pequena. E o resultado? A distância entre as duas fitas da hélice é sempre constante. Perfeito. E aqui está o pulo do gato. A estrutura é mantida por 2 tipos de ligações. Pensa no esqueleto de fora como uma estrutura de aço, unida por ligações covalentes que são fortíssimas. Mas por dentro, os degraus da escada são unidos como se fossem ímãs, por ligações de hidrogênio bem mais fracas. O design é simplesmente genial. A molécula é incrivelmente estável, mas pode ser facilmente aberta, como um zíper, bem no meio, sempre que a informação precisa ser lida. E um detalhe fascinante. O par CG é um pouquinho mais forte. Sabe porquê? Porque ele é mantido por 3 ligações de hidrogênio, enquanto o par AT tem só 2. Isso dá uma estabilidade térmica maior para regiões do DNA que são ricas em C e G. Ok. A segunda regra fundamental descreve a orientação das 2 fitas. Elas não correm na mesma direção, de jeito nenhum. As fitas correm em direções opostas. Uma fita vai no sentido que a gente chama de 5' para 3' e a sua parceira vai na direção contrária, de 3' para 5'. É como uma autoestrada de 2 vias, sabe? O trânsito indo e vindo. E essa orientação antiparalela é absolutamente essencial, porque as máquinas da célula que copiam e leem o DNA só conseguem viajar numa direção específica. Bom, agora que a gente entendeu o projeto mestre, o DNA, vamos conhecer o seu ajudante essencial. Se o DNA é o grande livro de receitas, guardado as 7 chaves na biblioteca, o RNA é aquela cópia de uma receita que a gente leva para a cozinha para poder usar. Existem 3 diferenças principais entre eles. Primeiro, o açúcar. No RNA é ribose. Segundo, uma letra do alfabeto muda. A timina, o T, é trocada pelo uracilo, o U. E por último, a sua forma. Geralmente, o RNA é uma fita simples, mais ágil e pronta para a ação.
A diferença fica bem clara assim, né? De um lado a gente tem a dupla hélice super estável do DNA, o arquivo seguro. Do outro, a fita simples e flexível do RNA, que é o mensageiro ativo, pronto para levar as instruções para onde elas são necessárias na célula. Certo. Agora vamos sair um pouco do nível molecular e ver como tudo isso se traduz na complexidade da vida que a gente vê por aí. Como a professora Flávio Martins resume perfeitamente, é a sequência específica dessas letrinhas, A, T, C e G, que contém as instruções para tudo, desde a cor dos olhos até o funcionamento de cada enzima no nosso corpo. E é assim que a informação flui. O DNA pode se replicar, ou seja, fazer cópias dele mesmo, para passar a informação para novas células. A sua informação pode ser transcrita para uma molécula de RNA mensageiro. E, finalmente, essa mensagem do RNA é traduzida para construir proteínas, que são as verdadeiras operárias da célula. E isso tudo nos deixa com uma última reflexão. É realmente impressionante pensar que um alfabeto tão simples, com só 4 letras, organizado numa estrutura tão elegante, contém as instruções para toda a incrível diversidade da vida. De uma bactéria a um ser humano, tudo está escrito nesse código. A questão que fica é: que outros segredos será que ainda estão escondidos nessa sequência?